Olá, eu tenho aqui uma outra pastoral do dia 16 de junho de 2024, um domingo, e foi publicada no boletim da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Brasília, a igreja que eu pastoreio. E a pastoral tem como tema as dificuldades de Marta. O texto bem conhecido de Lucas 10, do verso 38 ao 42, uma visita que Jesus faz à casa desses que ele considerava amigos, né, as irmãs de Lázaro. E um episódio muito pequeno está revelado ali, né, é muito conhecido, eu várias vezes me reporto a ele porque é muito curioso também e revelador. E sempre estou escrevendo a respeito, pregando, orientando, baseado naquele comportamento da Marta, que não é exclusivo dela, né? Muita gente se comporta exatamente como a Marta. Então eu vou ler aqui a pastoral e aí, havendo necessidade ou me ocorrendo outras ideias e impressões, eu compartilho com vocês. O texto começa assim, né? As dificuldades de Marta. O texto da visita de Jesus às irmãs Maria e Marta, registrado por Lucas, capítulo 10, do verso 38 a 42, é um dos mais explorados para descrever as diferentes percepções de uma mesma situação. A mesma situação porque é a mesma casa, o mesmo ambiente e a visita é a mesma pessoa. Tanto Marta quanto Maria, essas duas irmãs, estão recebendo Jesus. E a gente já conhece o desfecho, pois imediatamente Jesus define a verdade dos fatos diante de uma reação tempestuosa da Marta, né? Para quem conhece o texto, quem não conhece, dá uma lida que vai acompanhar melhor aqui a pastoral. E Jesus tanto fala com Marta, como aponta para Maria como aquela que soube proceder corretamente. Eu acho que essa é a grande questão desse texto, né? Porque a Marta, ela chama Jesus, né? Quase repreendendo Jesus e repreendendo a atitude da irmã, porque ela estava ali varrendo a casa, se ocupando dos afazeres da casa, enquanto a irmã estava lá aprendendo com os ensinos de Jesus. E ela ficou indignada com aquilo e chamou a atenção de Jesus. E é interessante como as pessoas têm, às vezes, tanta certeza, né, de que estão com a verdade. E Jesus esclareceu, você não está com a verdade. Mas o fato de ela interromper aquele momento da sua irmã com Jesus, falar com aquela veemência, com aquela suposta autoridade, significa que ela achava que estava com a verdade. Mas quando Jesus diz, você não está com a verdade, então ela estava enganada. E é uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito, porque muitas vezes a gente está pensando, elaborando e agindo, que foi o que aconteceu, sem razão. Sem razão. E ali, na verdade, estamos sendo enganados pelo nosso próprio coração, pela forma como nós construímos as nossas ideias, o nosso pensamento, as nossas noções de vida. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando que antes de Marta falar tudo aquilo, falar Jesus, o Senhor não se importa, fazer todo aquele julgamento, porque ela já foi com julgamento e com sentença, né? Peça para que minha irmã venha me ajudar. Eu penso que muita gente age assim e sofre, porque imagina que ela está cuidando da casa, mas a mente está ali revoltada, está ali se sentindo injustiçada, está ali com aquela... não está bem, não está em paz, e explode, né? E Jesus corrige aquilo, porque uma coisa que Deus não vai nunca deixar de fazer
se ele estiver presente na nossa vida, ele não vai conviver com o erro, com o engano, com atitudes que não têm fundamento na verdade. Isso é bom, né? Jesus estava ali e corrigiu. É bem incisiva a forma como Jesus corrige Marta. Havia ali a necessidade de logo se interromper uma série de julgamentos e indignações sem fundamento. Você conhece a história. Marta reage, né, ao que interpretou ser o comportamento impróprio da sua irmã, estando esta aos pés de Jesus, ouvindo-lhes os ensinamentos. Por outro lado, conforme descreve o Lucas, né, no seu evangelho, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Jesus também descreve, Lucas diz isso, e Jesus, quando vai se dirigir a ela, também a descreve como alguém inquieta e preocupada com muitas coisas. Está no verso 40 e 41, isso, né? Então, é uma pessoa agitada, não só porque está indo de um lado para o outro, né? Mas a sua mente está agitada. E as suas palavras demonstram isso. É claro, né, esse texto ele pode ser abordado de várias formas. Tem gente que às vezes pensa, não, vamos pensar aqui que Jesus não deu prioridade a arrumar a casa. Não é isso, essa não é a questão do texto. É melhor estar aos pés de Jesus, ouvindo-lhes os ensinamentos, é melhor. Mas eu creio que o grande ensino está no comportamento equivocado da Marta, e que é muitas vezes o de muitas pessoas, e o texto quer ressaltar isso e a correção que é feita. Eu creio que Maria aí é coadjuvante. É claro que ela acertou, mas o que está em destaque ali, em contraposição ao comportamento da irmã, é o comportamento de Marta. Poderíamos simplesmente comparar os comportamentos das irmãs. É também possível aprender, enfatizando somente a escolha de Maria, que preferiu ouvir os ensinamentos de Jesus e se ocupar com outras coisas. Há ainda o ponto de vista a partir da intervenção de Jesus. Jesus foi lá, não deixou aquilo prosperar, pois ele estabelece a verdade diante da controvérsia suscitada por Marta. Porém, nessa pastoral, né, eu prefiro observar com mais atenção o que está por detrás dos motivos que levam alguém a reagir como Marta. Vamos aí por esse caminho. Marta estava convicta da perfeição do seu julgamento a respeito do outro. Isso acontece muitas vezes na Bíblia e na nossa vida também, né? Repare que ela julga Jesus e a irmã ao mesmo tempo. Quando ela diz, não te importas, minha irmã fica aí, né, enquanto eu estou trabalhando, e ela não hesita. A hesitação, às vezes, é sinal de que a pessoa está ponderando, né? Embora tenha indagado a Jesus sobre o que pensava a respeito da suposta injustiça, é claro que havia ali um ar de censura nas suas palavras. O Senhor não se importa, ela não quer fazer uma pergunta, na verdade ela tem certeza. É uma pergunta retórica, e é uma pergunta que quer enquadrar Jesus e a sua irmã. Na verdade, em outras palavras, a indignada Marta acusa Jesus de ser alguém injusto, omisso, que não se importava com uma suposta impropriedade, que seria o comportamento da sua irmã. Se ousou julgar a Jesus, é claro que enquadraria também a irmã. E assim o fez, acusando-a de ser capaz de deixar outra pessoa sobrecarregada nos afazeres da casa. A reação de Marta caracteriza alguém que tem certeza de que sua capacidade de julgar situações é perfeita, infalível. Estava tão certa de sua noção das coisas que não demora em agir. No entanto, avaliou muito mal e foi devidamente corrigida. Marta, ela acreditava muito em si mesma, né? Como tem gente assim, né? Embora a Bíblia diz que a gente tem que desconfiar do nosso coração. Por exemplo, em Jeremias 17:9.
Ela confiava no coração dela e não foi capaz de perceber que seu comportamento agitado e hiperativo afetava a sua capacidade de julgamento. Isso é muito ruim. Tem gente que não sabe parar para refletir, para se colocar aos pés de Jesus, para ouvir o que ele tem a dizer. Tá? Eu não compreendo como alguém muito agitado consegue observar e compreender e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Certamente Marta já sofria indignação antes de explodir em menções tão inábeis. Antes dela falar, como eu já disse, ela estava ali na sua mente, até se preparando, né? O que eu vou falar, como é que eu vou abordar, o tom que eu vou usar. Palavras, nesse caso, são apenas sinalizações de que o interior de alguém não vai bem. Tudo o que Marta ponderou revelou-se em erro, e assim fico pensando que muita gente sofre com uma série de enganos que dominam a mente, as emoções, levando a pessoa a ações que repercutirão muito mal. Quando acontece, fica difícil voltar. Uma outra característica que a gente observa aqui é que ela se entendia, né, a Marta, como uma vítima. Alguém que não submete o seu íntimo ao escrutínio da razão de Deus jamais se entende como alguém que precisa de correção. Ela repreendeu Jesus. Pessoas assim são como Israel, né? Obstinados, rebeldes. Deus vai falando e a pessoa não está ouvindo porque ela tem mais certeza de si mesma, das suas convicções, do que da palavra de Deus, e não confronta. Jesus corrige Marta, revelando o quanto ela fora incapaz de discernir o que era melhor para a sua vida, ao contrário da irmã, que escolheu a melhor parte. O vitimismo é um vício. A gente vê isso na maioria dos discursos, né? A pessoa nunca tem culpa. Quem se considera o tempo todo uma vítima, na verdade, esconde o egocentrismo, né? Que nada mais é do que se considerar o centro de tudo e que tudo existe em função da sua própria existência. Tem gente que nunca é capaz, né, irmãos, de ser parte da culpa em uma situação. Como isso é esquisito. E isso é um grande problema, pois quem nunca se vê culpado não tem do que se arrepender, do que confessar, não é capaz de pedir ajuda, pois essa pessoa crê muito em si mesma, já que se enxerga sempre como alguém perfeito. Marta tentou impor-se em termos frágeis. Na verdade, isso é fragilidade, é fraqueza, por mais que ela pareça ali imponente nas suas razões. Essas pessoas são frágeis, pois a sua capacidade de entender o que é a verdade estava comprometida pelo egoísmo. O egoísmo faz isso, o egocentrismo, né? Falar sem medo de errar foi apenas o resultado de uma estrutura espiritual formulada para a adoração de si mesmo. Adorar a si mesmo, além de ser sub-humano, porque nós fomos criados humanos e humanos adoram a Deus, certo? É um problema estrutural, espiritual, né? Que prejudica a nossa capacidade de discernir coisas. Marta não era dona da verdade, como supunha. Antes estava dominada por um coração corrompido e enganoso que precisou ser exposto por Jesus. Enquanto não tratarmos a nossa vida espiritual nesse aspecto, estamos sempre vivendo o perigo de o tempo todo estar errando. O grande problema de Marta foi não entender que Jesus é sempre extraordinário. Se é Jesus, para tudo. A presença de Jesus na vida de alguém deve quebrar rotinas, desconstruir percepções e valores consagrados pelos homens, mas que não tem poder, né, de nos conduzir à verdade.
A Marta aceitou muito o que seu coração produziu, mas estava totalmente errada, estava andando no erro. A dificuldade daquela mulher foi perder a noção de que nada é mais importante do que estar aos pés de Jesus, de que Deus está muito mais interessado em quem somos do que no que estamos fazendo. Marta estava dominada por uma noção estética de vida, o orgulho, a vaidade, o querer, a exclusividade das atenções. Exige que o exterior seja a prioridade, não um coração humilde e submisso ao controle de Deus. Marta foi exposta em sua real dificuldade, que não era estar sozinha cuidando da casa, ou estar debaixo de uma suposta injustiça. O problema de Marta era não enxergar suas imperfeições e a oportunidade de estar diante daquele único capaz de transformar as nossas vidas. Como eu disse no início, não é fácil lidar consigo mesmo. E o comportamento de Marta não é exclusivo dela. Nós também podemos incorrer nos mesmos erros de estar próximo da palavra de Deus, de estar próximo de Jesus, mas nos submetermos a nós mesmos o tempo todo. Com certeza nós vamos errar. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra.